Então, vamos começar. Eu gostaria que porque assim, nossa segunda pauta e a pauta principal hoje é sobre a violência obstétrica, né? E que ela atinge 25% das mulheres no Brasil. Quando eu conversei com a Mariana sobre isso, né? A Mariana é doula, entre outras coisas, né? E eu pensei, o título é por conta disso, que eu entendo que muitas mulheres, eu não sei se é só 25%, se a gente for pensar, né? Eu vou até depois contar o que aconteceu comigo, que são coisas que a gente não, pelo menos na época, né? Porque já faz 29 anos, né, que eu tive minha filha, naquele momento eu não percebi. Eu achei estranho, mas depois é que eu entendi tudo que aconteceu, né? Muitas mulheres devem passar. Essa semana aí, nas 2 últimas semanas, teve um caso que uma pessoa aí, uma mulher das mídias sociais, eu não sei, não sei, ela denunciou, né, o médico que xingou ela, que falou um monte de coisa na hora do parto dela, xingando, falando coisas assim que, meu, ninguém merece, porque ela não queria fazer epísio, aí a Mariana vai explicar para a gente essas coisas, né? E porque eu fico pensando assim, se era necessário fazer epísio, se ele percebeu, ele podia conversar de uma forma decente, digna, carinhosa, né? Com a mulher que está numa situação ali de vulnerabilidade, porque na hora do parto, gente, a gente está muito vulnerável, né, Mariana? Sim, sim, é um evento muito complexo, né? E são horas, né? Às vezes a mulher fica extremamente cansada e eu vou continuar me referindo como mulheres, mas é importante também pontuar que quando a gente fala sobre nascimento, a gente precisa levar em conta também os homens transexuais e que possuem útero e que também parem e que sofrem outras camadas de preconceito por causa disso, né? Nem Mas, imagino. oi? Eu nem Isso. imagino o que eles passam, né? Porque a gente teve outro dia, eu vi uma notícia de um homem trans que sofreu um estupro coletivo. Aí ele engravidou e quando ele foi estuprado no hospital, o médico que atendeu ele disse que ele era um viadinho e que ele tinha sido estuprado porque tinha provocado os caras. Já começa. Aí ele engravidou. Aí ele tinha o quê? Isso foi na Colômbia. A Colômbia tem a mesma legislação que a gente, que pode fazer o aborto em Em caso casos de de estupro, né? Aí foi negado para ele porque ele é homem, Nossa, entendeu? Quer dizer, sofreu um monte Bom, tortura. Para mim, o nome disso é tortura. cultura. E ser obrigado, né? Acaba que a gente entra mais uma vez no assunto do aborto, ser obrigado a carregar uma gestação que você obrigada a carregar uma gestação que você não quer é de uma violência muito grande, né? Às vezes as pessoas não têm dimensão do quanto a gestação e o parto mexem, né? Interferem no corpo da mulher. E aí é um evento extremamente hormonal, né? Que a gente fala, que os hormônios mudam muito e é muito tempo e isso deixa a gente em estado de vulnerabilidade e não é qualquer coisinha, né? Não é é realmente muito grande, não é tem que ser tratado com muita atenção, muito cuidado. E como você falou, né, as violências elas estão em várias dimensões. A gente tem aquela violência Então, física. ô Mariana, só um pouquinho só, conta para as pessoas, porque você é doula também, né? Já ia esquecendo. Sou Mariana, eu sou doula, educadora perinatal comunitária. É como eu comecei no mundo do nascimento, na verdade. E aí vou falar um pouquinho sobre essa educação perinatal mais para o finalzinho, assim, da conversa.
Eu também atuo como massoterapeuta, especialista em medicina chinesa, então eu estou na área da saúde, né, de diversas formas. Sou também militante, na militância eu sou feminista ligada à articulação de mulheres brasileiras, que principalmente a articulação de mulheres de Goiás. E recentemente, sou aluna de obstetrícia da USP. Então, eu vou me mudar para São Paulo ano que vem. Vai ficar aqui pertinho da gente. Vamos coligar, compartilhar, construir juntas. Legal. E então eu tô assim, enquanto pessoa que estuda saúde, né? E isso é o diferencial que eu quero valorizar aqui no curso que eu estou fazendo, né? Obstetrícia na USP, formação para me formar obstetriz e parteira, é que não só o parto, não só o nascimento, mas todos os eventos fisiológicos, eles não são só fisiológicos, eles também são sempre sociais, são sempre políticos, portanto, e precisam ser tratados e olhados nessas dimensões para que a atenção, o cuidado, a saúde aconteça de uma forma integral, né? E a gente, né, tem o prazer de ter, a felicidade de ter o SUS, que é um sistema que foi pensado e funciona dentro dessa dimensão integral, que pensa e trata a pessoa em todas essas dimensões, né? Só que aí a gente vê que a realidade tem outros desafios, né? E que aí são muitos os caminhos, são muitos os pontos que a gente tem que observar quando a gente vai falar disso. Antes também de falar um pouquinho sobre a violência obstétrica em si, queria falar um pouquinho sobre essa história, né, do Brasil de humanização, de luta, que é uma história que deve ser sempre lembrada, respeitada, agradecida. A gente é um país que tem uma tradição na parteria muito grande. Em vários estados do país, a gente ainda encontra parteiras que aprendem, são formadas pela oralidade, né, pela prática, que muitas vezes tem uma forte ligação com as tradições indígenas de cada povo, de cada região. E essas são, assim, as referências que a gente também sempre tem que ter nesse caminho de humanização, né, de pensar uma assistência centrada no parturiente. Mas a gente também já percorreu um caminho politicamente. A própria instituição do SUS, né, desde a Constituição, todos são marcos aí que mostram os nossos direitos sendo adquiridos, né? E a gente já tem também específicos, né, com relação à assistência ao SUS, porque isso é um processo muito grande, assim, quando a gente vai estudar, e aí eu não vou me demorar nisso, mas quando a gente vai estudar é todo um sistema médico, né, de quando a saúde biomédica, que a gente se fala ocidental, foi criada, então é muito ligado também, muito proximamente em datas, em ideologias, em bases de pensamento com a criação do capitalismo, da noção de individualismo, de um corpo enquanto mercadoria, enquanto força de trabalho a ser usada, né? Então, quais são as melhores formas da gente minar a força de uma comunidade, né? Um dos caminhos é tornar as mulheres, né, que são base dessas sociedades, vulneráveis, né, violentadas de diversas formas, né, e, enfim, essa é uma discussão muito interessante também que a gente pode fazer uma outra vez. E então é muito grande, né? A gente então tinha um país predominantemente indígena, então que se construiu muito nessas práticas tradicionais. Mas aí com a modernização também, a gente tem um processo de hospitalização, de se duvidar, de ter propaganda sendo feita e publicada por diversas fontes, por médicos falando que as parteiras eram perigosas, eram inseguras, eram isso, eram aquilo, então que o parto precisava acontecer no hospital, precisava acontecer com um profissional de medicina que sabia intervir, e aí é todo um processo assim muito feio também essa obstetrícia da medicina, de tortura de mulheres e materiais
técnicas sendo feitas através de tortura, assim, não tem como a gente pontuar de outra forma, né, de experimentação. Eu acho que a tortura já começa porque eu conheço, eu trabalho na saúde, a gente trabalha com muita mulher. A saúde ela é feminina, né? E o que eu vi de. Bom, teve um período que no setor que eu trabalhava, a gente teve acho que 5 ou 6 grávidas ao mesmo tempo, né? Eu falava, vocês me deixam louca, porque assim, cada uma tinham cada problemas diferentes e eu ficava super preocupada, porque eu, né? E muitas assim já não cogitava ter um parto normal por conta do tamanho do medo que tinha de ficar ouvindo do perigo que era um parto normal. Quando a gente sabe que o parto normal ele é muito mais saudável, né, do que uma cesariana. A cesariana ela Uma teria que ter uma cirurgia, né? indicação, né? É uma cirurgia, teria que ter uma indicação, né? Um problema ali na hora que impedisse, né? E aí E aí o problema também que aí com essa e esse medo, né, que acaba ficando na cabeça no nosso inconsciente, né, vira ali isso. mesmo uma coisa ali da cultura, né, de que isso é perigoso, que a gente precisa do médico. E aí entra nesse lugar também, né, que hoje em dia, por exemplo, muitos médicos justificam, né, cesarianas, que hoje é a grande maioria no país. Na última pesquisa feita que saiu em 2017 mostrava 70% dos partos acontecendo no país sendo cesarianos, né? E a grande maioria acontecendo em hospitais. E aí muitos médicos justificam essa cesariana por motivos que não estão baseados em evidência científica, né? Que é o método que eles deveriam utilizar, né? E responder para tomar decisões. E usam dessa parcimônia, né? Tipo, é a minha autoridade, eu tenho conhecimento, então precisa ser cesárea. Quando, na verdade, e porque também não estão preparados, a verdade é essa, assim, agora, enquanto estudante de uma graduação, eu percebo muito, e que uma graduação que realmente tem uma qualidade, eu vou muitas vezes valorizar, gente, porque é um ganho muito grande a gente ter essa graduação, a única no país, o que é extremamente raro, é uma característica muito específica também do nosso país, que terem acabado, né? Que inclusive o último curso foi fechado extremamente arbitrária, de forma arbitrária durante a ditadura, em 71. Foi o último curso, assim, do dia para a noite. E porque uma mulher que, né, tem autonomia, uma mulher que tem uma assistência de qualidade, uma autonomia sobre o próprio corpo, ela é um risco. E pessoas que estão nesses espaços, né, de poder, que é um espaço como a universidade, elas são riscos, né? Então, enquanto estudante de saúde, né, eu vejo que muitas das formações de medicina, de enfermagem, não preparam de forma suficiente esses profissionais para lidar com o nascimento de uma forma não intervencionista, de uma forma a respeitar essa naturalidade que você falou, esse instinto também, esse sobre se ver também como um animal, né? A gente não ficar preso muito no racional, a gente se libertar um pouco de pressões, né, de ideias, de concepções. Por isso que é importante esse tipo de debate, né, esse tipo de espaço. Por isso agradeço vocês estarem dando esse espaço, porque precisa ser falado. Em 2017, quando saiu a pesquisa Nascer do Brasil, que deixou muito escancarado o absurdo que está sendo a assistência, e está sendo feito uma nova agora, então a gente vai ver, né, o que mudou ou não desse tempo. Uma coisa que foi mostrada. Ai, perdi a linha. Uma coisa que foi mostrada é a grande dimensão disso, né? Que as violências elas vão estar tanto a nível institucional, elas vão estar a nível físico, né? Como que a gente já comentou, e aí, no caso da episiotomia, e vão estar numa forma psicológica. E o psicológico é isso que vai entra na gente e afeta, né, a pessoa de uma forma tão profunda que
que é difícil a gente controlar, né? E aí eu vou falar um pouquinho dessa violência institucional, né? Essa violência institucional eu considero, inclusive, a Damares não usando, por exemplo, o dinheiro ao qual a gente tem direito, né? Uma violência institucional, esses espaços médicos, né, esses espaços de hospital, esses espaços de ensino, também não utilizarem das evidências, as evidências que são extremamente atualizadas e que mostram a importância de um nascimento sem intervenção, no nascimento centrado na mulher. Então, se negar a ver todo um cenário, toda uma evidência, toda uma reclamação, né, um pedido de socorro de muitas mulheres, é uma forma de violência institucional. Mas aí a gente tem até coisas mais simples, né? Você não ter direito ao seu prontuário, muitos hospitais negam, mas isso é um direito, e que, em caso aconteça, é importante que seja denunciado também, porque é através das denúncias que a gente vai tendo propriedade, né, desse espaço. Essa questão do prontuário é bem importante, e é importante que as pessoas saibam que qualquer pessoa pode chegar lá na clínica, no hospital, e pedir uma cópia, né? O hospital ele é obrigado a dar. Você não precisa ter um mandado, você não, né? Você é só você solicitar. A pessoa, né? Por exemplo, se sou eu, a questão é comigo, eu, Simone, vou lá e solicito, né? É nosso direito, viu, gente? Não tem que ter mandado de ninguém, não, tá na lei. Ninguém. Pode ser pedido antes mesmo de sair do hospital, né? No caso da mulher que pariu, ela pode, antes de sair do hospital, pedir isso, e é muito importante. A lei do acompanhante também, né? A gente conseguiu a aprovação de uma lei, mas em muitos espaços ela ainda não é respeitada. Durante a pandemia foi bem complexo essa questão, porque tinha a questão da biossegurança, mas isso foi usado muitas vezes como desculpa, né? Então, agora que a gente está vendo a possibilidade de voltar ao normal, tem que se lembrar novamente, é um direito, e acompanhante não é doula, não é um profissional de saúde, é uma pessoa querida, né? É um acompanhante dessa mulher. É o pai, é a mãe, é a irmã, é alguém com que ela se sinta confortável, e é uma pessoa extremamente fundamental, porque nesse momento que a mulher está lá em outro lugar, assim, de tanta dor, que não está conseguindo raciocinar, essa pessoa que vai ser capaz de exigir, de ir atrás, às vezes tensionar, né, com a equipe, para que essa mulher seja respeitada, né? Porque, mais uma vez, a importância da gente falar disso, né? Porque quando a gente fala, quando esses profissionais, eles são... Não que isso sempre seja respeitado, né? Não que seja suficiente sempre, mas é, sim, um indício de que vai ser respeitado. Quando tem alguém que vai debater, né? Perguntar, isso aí é realmente necessário? Ou então, eu não quero que isso aconteça, porque tem muitas decisões que são tomadas na suposta autoridade médica, né, de conhecimento, mas que não são, mas que são de escolha da mulher. Por exemplo, fazer lavagem intestinal. Não tem nenhuma evidência que indique que seja necessário fazer uma lavagem intestinal antes de você ter um parto natural, parto normal. Mas muitos hospitais fazem, isso também é uma forma de violência, porque quando a gente vai entender o parto, a gente entende que para esse momento acontecer de forma mais tranquila, assim, para a mulher, é que ela esteja tranquila, assim, os hormônios envolvidos, eles são hormônios que são liberados em estados de relaxamento, em espaços de segurança, porque a gente tem que lembrar dessa questão animal mesmo. Um animal, ele não vai parir em um momento, ele tem um instinto de procurar um abrigo, de se esconder para poder o nascimento acontecer. Então, esses hormônios funcionam dessa mesma forma. A adrenalina, que é em situação de estresse, ela atrapalha, ela interrompe o trabalho de parto. Então, essas violências, aí você vai chegar, né, para parir, chega no hospital e você já encontra uma série
de questões ali na própria chegada, né? Às vezes para você fazer prontuário, e aí a gente tem que lembrar das várias questões que perpassam a gente, né? Uma mulher negra, ela vai ser tratada de uma maneira diferente. Nessa última pesquisa que eu citei, a Nascer no Brasil, ela aponta também diferenças significativas na atenção de mulheres negras e indígenas no país, que é uma questão que a gente também precisa abordar de maneira específica, principalmente a gente levando em conta que a gente vive um estado de extermínio, né, de guerra contra esses povos, esses grupos, e A a gente, mulher negra, a ela é gente especialmente vítima. eu já vi várias situações com mulheres negras de menos medicação para dor, porque mulher negra só tem menos dor, é mais forte, coisas assim muito absurdas, né? E uma coisa que eu queria falar que assim, em relação à cesárea, né? Também tem uma questão do capitalismo, né? Porque o médico organizar a agenda dele, né? Então, assim, não é você estar lá disponível para a mulher, né? Às vezes 24 horas, às vezes muito tempo. Então, organizar a agenda de forma que ele possa fazer o trabalho lá, ganhar o dinheiro dele, sem ficar perdendo tempo, porque é isso que eles acham, né? Que seguir um parto é perder tempo. E A é nem gente só para ele.